Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hillegar Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 128 da minha série, O Despertar da Noiva, com o tema Interrompendo os Planos do Inimigo. Parte 3. De acusado a juiz. Então o anjo de Yahvé declarou a Josué: Assim diz Yahvé dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Zacarias 3, 6, 7. Depois de confrontar o acusador e refutar o caso contra Josué, o anjo de Yahvé revelou algo surpreendente a Josué. Embora tenha sido Satanás quem apresentou as acusações contra Josué, Yahvé usou as acusações de Satanás para mudar radicalmente a posição de Josué nas cortes celestiais. Elohim queria que Josué representasse os julgamentos do céu de sua posição celestial como juiz. Em outras palavras, Yahvé deu a Josué dois ofícios: o terreno, como sumo sacerdote, e o celestial, juiz, na corte celestial. E no final, Josué recebeu uma absolvição justa, e Satanás é totalmente ignorado pelo anjo de Yahvé. Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Zacarias 3, 6, 7. Aqui é discutido todo o modo de vida de Josué, o que lhe permitiria ocupar seu tribunal celestial. Ou seja, se ele não mantivesse esse modo de vida, não seria capaz de manter seu tribunal celestial. Na Bíblia lemos que, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, então Josué teve sua parte nisso. Assim como Josué foi autorizado a tirar suas roupas sujas, nós também podemos fazê-lo em nome de Yeshua. Assim como Josué recebeu um turbante limpo, nós também podemos colocar a mente de Yeshua. E assim como Josué foi permitido andar nos caminhos de Yahvé, nós também somos, por seguirmos as instruções de sua Torá. E se seguirmos as instruções da Torá, viveremos sob as restrições já mencionadas. Características das ordens de restrições divinas. 1. Elas são específicas, nunca são ambíguas. 2. Elas restringem uma determinada atividade. 3. Elas se destinam a limitar uma pessoa, corporação, nação ou entidade espiritual. Elas são decisões judiciais temporárias dos tribunais celestiais em nome dos cidadãos do reino que necessitam urgente de ajuda. Não podemos e não devemos confundir um veredito temporário, uma liminar, dos tribunais dos céus, para significar que estamos totalmente libertos, a menos que o Espírito Santo nos testemunhe de que a liminar se tornou uma liminar permanente contra os poderes demoníacos em nosso nome. Uma condenação por violação de ordens divinas sempre é executada rapidamente na forma de sofrimento emocional, perda financeira ou grande sofrimento físico. Em alguns casos, a penalidade por desobedecer a um decreto divino emitido pela corte celestial pode ser até mesmo a morte física. As ordens divinas de restrição só são emitidas pelos tribunais celestiais através de Elohim, o juiz, o Senhor Yeshua, ou juízes humanos dos tribunais celestiais que vivem em favor de sua presença porque vivem uma vida de total obediência a Elohim. Ordens de restrição divinas não alteram a natureza da pessoa ou do ser demoníaco sendo oprimido pelas forças celestiais. Por exemplo, o livro do Apocalipse fala de um decreto divino vindouro que Elohim imporá a Satanás por 1000 anos. Durante o milênio, Satanás não terá permissão para enganar ninguém na terra. No entanto, assim que a liminar divina expirar, Satanás será novamente o acusador dos irmãos como era antes, confirmando que as liminares divinas
nunca pretendem alterar a natureza da parte contrária. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1-2. Um outro exemplo prático. Se um homem é violento com a sua esposa, uma ordem judicial divina não mudará sua natureza violenta, mas uma ordem de restrição divina conterá sua natureza violenta para que ele não possa mais bater em sua esposa. Portanto, a esposa deve pressionar os tribunais do céu até que o justo juiz conceda uma liminar permanente, protegendo-a de seu marido abusivo e de sua natureza abusiva, assim que a liminar divina expirar. No entanto, enquanto a restrição divina estiver em vigor, ela pode usar esse tempo especial de ajuda para jejuar e pedir ao Senhor que lhe conceda libertação permanente. Em certos casos, decretos restritivos divinos podem se aplicar a uma área ou tempo específico. É por isso que as pessoas em certas áreas experimentam um avanço espiritual que não podem obter em nenhum outro lugar. As ordens divinas não constituem uma unção do ser humano ou do anjo aplicando-as em nome dos julgamentos celestiais. As ordens divinas representam a autoridade dos tribunais celestiais. Antes de detalhar como orar na corte celestial, quero compartilhar com vocês 2 respostas à oração que experimentei com irmãos a quem compartilhei a estratégia de oração da liminar celestial. Vou ler agora 2 testemunhos de 2 amigos. Nossa empresa precisava de um documento muito importante de nosso parceiro de negócios na Ásia. Solicitamos há quase 1 ano e pedimos inúmeras vezes, sem sucesso. Ninguém, além deste parceiro, poderia obter o documento. Sem esses documentos, nossa empresa enfrentaria sérias desvantagens financeiras. Obter este documento tem sido nosso pedido de oração ao longo do ano. Uma amiga então compartilhou que poderíamos ir ao Tribunal Celestial com questões importantes e pedir um julgamento urgente que nos ajudaria. Então, inseri este pedido para uma ordem celestial temporária. Fizemos isso com poucas palavras e bem simples. Ficamos muito felizes e surpresos quando o documento chegou 4 dias depois. Nosso agradecimento vai para Elohim e a Ele seja a glória. O segundo testemunho de oração respondida a seguir vem de uma irmã brasileira. 5 anos atrás, trabalhei em uma escola infantil na área de limpeza. Na hora de jogar fora uma lata de lixo de 100 litros, ela virou e caiu no meu joelho. E nesse momento comecei a sentir muita dor e fui ao ortopedista. Ele me afastou do trabalho e a empresa me mandou para o INSS. O INSS recusou meu pedido todas as vezes. Fiz mais exames comprovando que eu não tinha mais possibilidade de trabalhar e entrei agora na justiça. E comentando com a irmã, começamos a orar. E depois que oramos, recebi uma notícia do meu advogado dizendo que só está esperando o juiz liberar para eu poder receber a minha indenização. Sejam todos ricamente abençoados.